A gente inicia. Acho que está gravando já. Tem uma coisa em vermelho aqui. Bom, pessoal, então, só checando se o Meet continua aberto. Sim, tá. Bom, então, boa tarde, pessoal. A gente vai falar na aula de hoje sobre estimação por intervalos, né? Que basicamente é intervalo de confiança. Tá? Então, bom, vamos ver o que a gente consegue fazer. Hoje, eu acho que a gente consegue abordar os 3 intervalos para a média, né? E talvez a gente consiga até falar do intervalo de confiança para a proporção, tá? Mas aí se a gente não conseguir, tudo bem, a gente faz na aula que vem e já fecha o conteúdo de intervalo de confiança, que é bem rápido, na verdade. O intervalo de confiança é um conceito bem direto, né, eu diria, tá? Então, qual que é a ideia aqui, né? A gente quer estimar parâmetros, né? Mas só que a gente não quer simplesmente dizer assim, eu vou estimar a minha média populacional por uma média amostral e acabou, né? Sei lá, minha média amostral deu 10, então eu vou dizer, bom, eu estimo que a minha média populacional é 10, né? Que o melhor que eu tenho é a média amostral. Mas ao invés disso a gente vai procurar obter medidas intervalares, né? Eu gostaria de informar para a pessoa, né? Que, sei lá, minha estimativa, eu estimo que com alta probabilidade a verdadeira média da população esteja entre o valor, sei lá, 8 e o valor 9,4. Né? Então a gente gostaria de obter intervalos que contenham o parâmetro populacional que a gente quer estimar com alta probabilidade. Tá? Então aqui a gente vai ver 3 casos de intervalos de confiança para a média populacional, que é o μ, né? Tá? Então a gente vai ver o caso em que da média populacional quando a variância σ2 é conhecida, né? Onde o σ2 denota a variância. Então, primeiro caso é um caso em que é 17.2, né? É o caso em que a gente supõe que a variância é conhecida, né? E que a gente não conhece o μ e a gente gostaria de estimar, tá certo? Esse primeiro caso não é um caso muito realista, né? Porque se a gente não conhece o μ, que é a média populacional, quem dirá a variância populacional, né? Tá? Esse primeiro caso, ele está aqui só por uma razão didática. É mais fácil a gente estudar primeiro o caso supondo que o σ2 é conhecido e depois a gente vê o que acontece quando ele não é, tá certo? É mais ou menos no caso da física, né? Quando a gente estuda as coisas supondo a resistência do ar, supondo que não tem resistência do ar, supondo que está no vácuo, supondo que não existe o rolamento do objeto, né? Então são coisas que a gente não encontra na prática, mas serve aí como um caminho intermediário, né? Entre algo que é mais aplicável, né? Mais condizente com a prática e algo que é simples e que a gente consegue estudar no primeiro momento, né? Aí depois a gente vai ver casos mais realistas, né? Onde a gente tem a variância desconhecida, né? E a gente vai ver que a gente vai usar uma distribuição de probabilidade nova, que a gente ainda não mencionou, que é a t-de-student, né? E a gente também vai ver o caso para a média populacional com amostras grandes, né? A gente vai ver o que acontece, tá? Então são aí 3 casos de teste de hipótese para a média e a gente também vai ver teste de hipótese não, desculpa, intervalos de confiança. E a gente também vai ver intervalos de confiança para a proporção, tá? Então vamos lá. Então sobre intervalos de confiança, o objetivo é inferir um parâmetro da população a partir de uma amostra, tá certo? Então, sei lá, se a minha população eu digo que é normal, com média μ e variância σ2, né, um parâmetro é o μ, por exemplo, né? E eu gostaria de saber qual o valor de μ, né? Eu também poderia me perguntar, bom, eu também não conheço o σ2, qual o valor de σ2, né? Ou poderia ter algo assim, o x representa uma Bernoulli de parâmetro p. Eu gostaria de saber, bom, qual o valor de p, né? Tá certo? Então, a cada população vai ter seus parâmetros e a gente gostaria de obter uma forma de estimar os parâmetros, né? Então, a gente já viu em alguns casos, né, que a gente pode, por exemplo, estimar o x-barra, estimar a média populacional pela média amostral, por exemplo, né, o x-barra, né? A gente também viu que a gente pode estimar o σ2 por S2, tá certo? Que é a variância amostral,
né? E essas quantidades aqui são calculáveis, né? O x barra é a média da amostra, né? Esse x barra é o somatório de xi, onde i vai de 1 até n, dividido por n, né? E aqui o S2, ele tinha aquela fórmula lá, né? 1 sobre n menos 1, somatório de xi menos x barra elevado ao quadrado, né? O i também vai de 1 até n, né? Onde os nossos elementos aqui x e i formam uma amostra, né? Algo assim. Então x1 até blá 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 xn formam uma amostra da população X, tá certo? Aqui no caso do P é a mesma coisa, né? A gente poderia, o P também é algo similar. Eu poderia definir o P como sendo um P chapéu, né? Que seria, também seria o somatório, né? De x1 mais blá 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 até xn dividido por n, tá certo? Onde os meus xis todos são Bernoullis também, porque aí você vai estar somando, esse cara aqui vai ser, ou vai ser 1 ou 0, esse aqui vai ser 1 ou 0, enfim, todos são 1 ou 0. Quando você somar aqui, vai dar a quantidade de uns, né? Então aqui você tem a quantidade de elementos da amostra que tem a quantidade de interesse. Quando você dividir por n, vai dar a proporção amostral, né? Tá certo? Esse cara aqui é o que a gente chama de proporção amostral. Tá? Aí, bom, como eu não quero perder isso, vou copiar para cá para a esquerda. Não consigo fazer? Consigo. Bom, só para poder manter isso aqui anotado, que eu já vou passar de slide, então a gente já vai perder isso, tá certo? Bom, então, pessoal, qual é a ideia do que a gente tinha até então? Era com essa amostra que foi coletada, né, x1 até xn, eu vou calcular isso aqui na amostra, isso aqui vai dar um valor numérico, eu uso esse valor para estimar o μ. Isso aqui vai dar um valor numérico também, eu uso esse valor para estimar o σ2. Isso aqui também vai dar um valor numérico, eu uso para estimar o p, né? Mas, né, isso é o que a gente chama de estimador pontual. É pegar o nosso estimador e usar o valor que dá, né? O valor que saiu para ele, a gente fala assim, essa é a minha estimativa pontual específica, né, para o parâmetro de interesse, tá certo? Mas isso aí não é o mais indicado, né? A gente gostaria, gostaria de levar em conta a incerteza também, né? Porque a gente sabe que o μ não vai coincidir com o x barra, né? Porque o x barra é um cara aleatório, né? E que a gente acredita que vai estar ao redor de μ, mas a gente sabe que o verdadeiro valor μ em geral vai ser diferente do valor que a gente obtém na média, né? A gente gostaria de saber, bom, dado que eu observei essa média, né, quais são valores de μ razoáveis, né, como estimativa e quais não são, tá? Bom, aí vem a ideia do intervalo de confiança, né? Então, a ideia é o seguinte, né, que quando a gente faz, isso aqui, o que eu estava escrevendo para vocês anteriormente era estimador pontual, né? O estimador pontual é simplesmente dar o valor numérico para estimar o valor do parâmetro populacional. Ao invés disso, a gente vai estudar agora as estimativas por intervalo, que a gente chama, né? Então, aqui o objetivo é inferir a partir de uma amostra um intervalo de valores para o qual nós temos alguma confiança, né, de que esse intervalo, né, o isso aqui quer dizer esse intervalo, contém o verdadeiro parâmetro, tá certo? Então, o que acontece é que eu vou ter a gente vai construir intervalos que a gente consegue garantir que com probabilidade alta contém o verdadeiro valor do parâmetro, tá? Aí aqui tem um exemplinho, que é o seguinte, né? Retira-se uma amostra, então, de 500 brasileiros e calcula-se a média das alturas, e aí encontrou-se para essa média 1,70 m, né? Tá? Enfim, é só um exemplo bem simples, tá, pessoal? Aqui 500 brasileiros de forma bem geral, então homens e mulheres estão incluídos, não se fala nada se é adulto, criança, faixa etária que tá certo? É só um exemplo, tá? Mas você pode pensar aí que, sei lá, são homens ou mulheres, sei lá, vamos pensar mulheres adultas de, sei lá, 20 a 30 anos, tá?
enfim, só para ficar uma população que não tenha muita mistura, né? Se não botar criança junto com adultos, sei lá, é meio esquisito. Então vamos lá. Aí a estimação pontual verdadeira da média, né, para a altura média, né, foi dada por, digamos, x barra igual a 1,70. Né? Isso quer dizer o quê? Quer dizer que na minha amostra eu observei lá uma média de 1,70, né, das alturas das pessoas. Bom, e a gente gostaria de obter um intervalo de confiança, e aqui tem um exemplo do que seria esse intervalo, seria, sei lá, de 1,6 a 1,8, né? Ou seja, 1,60 m a 1,80 m, em que eu consiga garantir, bom, esse intervalo, por alguma construção teórica que eu fiz, né, garante que ele tem 95% de chance de conter o verdadeiro valor de μ, ou seja, é um procedimento que gera intervalos de confiança, né, e que esses intervalos têm uma probabilidade de conter o verdadeiro valor de μ. Mas eles podem conter ou não, tá? Então o que a gente vai tentar fazer é fixar uma probabilidade alta, próxima de 1, tipo 95%, né, nesse exemplo, de forma a garantir com alta confiança que o intervalo contém o verdadeiro valor do parâmetro. E a gente vai ver como é que a gente faz isso, tá certo? Mas a ideia está clara, pessoal? Sim, sim. Beleza? Então vamos lá. Então o que a gente vai ter é um parâmetro, como eu anotei aqui. Aí, bom, para não privilegiar ninguém, o slide está denotando como θ, o valor do parâmetro, né? Então, nesse caso aqui, eu posso ter o θ igual a μ, indicando que eu quero estimar o μ. Eu posso ter o θ igual a σ2, indicando que eu quero estimar o σ2, e assim por diante. Tá certo? Eu só escolhi um θ para ficar bem genérico. Tá? Bom, e aí a gente vai usar o θ chapéu, que é um estimador do θ, né? Aqui não deve dar para ver, está meio pequenininho, mas é um θ chapéu usado para estimar o θ. Né? E esse θ chapéu, então, seria quem? Bom, se o θ é um μ, o θ chapéu é μ chapéu, ou seja, estimador de μ, que é o x barra, né? Que é o nosso estimador usual, tá certo? E aí a gente vai usar o estimador para construir um intervalo de confiança, tá certo? E aí o que vai acontecer? O que acontece é que a gente o nosso método de construção busca obter o seguinte: uma equação desse tipo aqui, onde a gente tem probabilidade do lado esquerdo ser menor que o parâmetro, menor que o lado direito, tá? Aí a gente usa o lado direito, o lado esquerdo e o lado direito como intervalos, tá certo? Se esse alfa for próximo de zero, for um valor bem pequeno, for um valor positivo, mais perto de zero, o lado direito é perto de 1 e o lado esquerdo representa exatamente o que a gente gostaria, um intervalo, né, que o limite da esquerda é menor que θ, que é menor que o limite da direita. E esse intervalo, formado por θ1 chapéu, θ2 chapéu, tem alta probabilidade de conter o μ, tá certo? Esse intervalo contém o μ. O μ é só um exemplo que eu dei, né? Mas poderia ser o σ2, poderia ser o P, né? Então, vou manter a anotação do slide. Então, contém θ com alta probabilidade, tá certo? Essa que é a ideia. Bom, aí eu não quero me alongar mais, vou mostrar para vocês a construção direta, tá? Aqui ainda fica um pouquinho geral, eu acho que o slide demora um pouco para chegar nos finalmente, né? Então, vamos fazer aqui, vamos logo para os casos, né, que eu acho que fica mais direto. Então, intervalo para média populacional, como é que funciona? Então, aqui, considera o seguinte, né, esse é um primeiro caso. Considera que a minha população X, né, tem distribuição normal, com média μ e variância σ2. E aí vamos considerar essa hipótese irreal, né, e que nunca acontece na prática, que o σ2 é conhecido, tá? Dizer isso, que o σ2 é conhecido, quer dizer que eu conheço o valor da variância de x, mas eu não conheço o valor esperado, tá certo? O valor esperado eu não conheço, mas conheço a variância. Logo, dá para ver que isso é totalmente irreal, né? Como é que eu posso supor que eu conheço a variância, que é mais esquisita, né? E eu não conheço a média, esquisito, né? Enfim, é só por razões didáticas, tá, pessoal?
Então, aqui a gente vai considerar o seguinte, a gente vai considerar uma população com distribuição, vou colocar aqui, né? X com distribuição, só para anotar aqui os casos, né? Então, esse aqui é o caso 1. X com distribuição normal, cuja média é μ, a variância é sigma 2, e o sigma 2 é considerado conhecido, tá? Conhecido ou conhecida, tanto faz. Tá, então considero o sigma 2 conhecido. Aí como é que eu posso obter um tal intervalo, né? Como é que eu poderia fazer isso? Então, ó, a gente vai começar através do TCL, tá? O TCL não, desculpa. Nem preciso do TCL. Nota o seguinte. Então, o que a gente faz, né, no caso de estimação para μ, né, é intervalo de confiança para μ, tá? Só para anotar aqui. Intervalo de confiança para μ. Então, o que a gente pode fazer, né? A primeira coisa que a gente nota é, bom, a gente tem uma amostra, né? x1 até xn, que é uma amostra de x, tá? E aí a gente vai fazer o seguinte, né? Quando a gente costuma considerar o x barra como estimador para μ, né? E aí a gente sabe o seguinte, né, pessoal? O x barra é a soma do x1 até xn dividido por n, né? Bom, aí o que a gente vai ter, né? Cada um desses x's aqui tem distribuição normal. Todos eles têm distribuição normal, porque eu estou supondo que a minha população é normal, tá? E que eu não conheço μ mas conheço sigma 2. Então o que acontece é, esse cara é normal, o x2 é normal, e assim sucessivamente, até o xn também é normal, tá certo? Então, a gente sabe, né, que o x barra é uma combinação linear de normais, certo? Porque vai ser o x1 dividido por n, mais x2 dividido por n, e assim sucessivamente, né? A gente já viu isso com calma anteriormente. O que vai acontecer? O x barra, por uma questão de normalidade, aí não é nem TCL nem nada, tá? Porque ó, a minha amostra já começa vindo da normal. O x barra tem distribuição normal, tá certo? Tá? X barra tem distribuição normal, porque é uma combinação linear de normais independentes. Tá? Se ele tem distribuição normal, né, aqui o primeiro parâmetro é o seu valor esperado e o segundo parâmetro é a sua variância, né? É a variância da variável aleatória. Nossa. Tá. O segundo é a variância de x barra. Vou ficar sem espaço. Variância de x barra. Tá certo? Bom, e a gente já viu, né, pessoal? A gente já viu quem são essas coisas. A gente já fez a conta e viu que o valor esperado de x barra é o μ e a variância de x barra é sigma 2 sobre n, tá certo? A gente fez isso na aula passada, tá? Aí só para quem não lembra, eu vou fazer de novo o caso valor esperado. O que a gente fez? A gente fez assim, valor esperado de x barra é o valor esperado de x1 mais xn dividido por n. Esse dividido por n é uma constante multiplicativa, né? Fica 1 sobre n, valor esperado da soma, né? Aí continuando, 1 sobre n, valor esperado da soma é a soma dos valores esperados, né? Isso também é uma propriedade que a gente viu. Tá? Então, ó, o que acontece? Esse cara aqui vale μ, né? Porque todo mundo é uma amostra de x. Então, todos eles têm a mesma distribuição de x. Então, se tem a mesma distribuição, tem a mesma média, que é μ, né? Então, ó, todas essas parcelas são iguais a μ. Eu tenho n parcelas, todas iguais a μ sendo somadas. Isso aqui vai dar nμ. Tá certo? Dividido por n, que é o n que apareceu aqui embaixo, né? Então, corta e corta, deu μ, tá certo? Então, ó, o valor esperado de x barra é μ. Coincide com o mesmo valor esperado do x, né? Tá certo? Tá? E a variância? Bom, a variância a gente também já fez a conta, né, na aula passada.
A gente viu que a variância de x barra é, na aula passada ou em alguma das aulas passadas, agora não me lembro, mas a variância de x barra é sigma 2 sobre n, tá certo? O raciocínio é bem parecido, tá? Tá certo? É só que o que sai esse fator aqui dividido por n, ele sai ao quadrado da variância, tá certo? Mas enfim, o que interessa, pessoal, é isso aqui, é que x barra tem distribuição, nesse caso, normal, cuja média é μ, e a variância é sigma 2 sobre n. N vezes menor do que a variância individual de cada elemento da amostra, tá vendo? Aqui a variância é sigma 2, aqui a variância é sigma 2 sobre n, tá certo? Até aí alguma dúvida, pessoal? A gente só relembrou coisa, né? Não teve nada de novidade ainda. Tá? Não, tudo certo. Tranquilo, né? Bom, então a gente vai fazer o seguinte, né? Se x barra tem essa distribuição, aqui, como é que eu padronizo o x barra, né? Então, padronizar x barra significa subtrair da sua média e dividir pelo seu desvio, certo? Isso aqui significa calcular x barra menos μ. E quem é o desvio padrão de x barra? É a raiz da variância. A raiz disso aqui vai ficar raiz de sigma 2 é sigma dividido pela raiz de n, certo? Tudo bem? Isso aqui eu posso chamar de z, né? Dizer que isso é uma variável aleatória z, digamos, né? E aí, vou só diminuir um pouquinho aqui para conseguir fazer caber. E aí, isso aqui passa a ter distribuição normal padrão, normal 0,1. Tudo bem? Isso é o que a gente viu como padronização. A gente começa com uma normal que não é normal 0,1 e depois de padronizar a nova variável aleatória, né, que é meramente uma subtração da média e o desvio e divisão pelo desvio padrão, tem distribuição normal 0,1, tá certo? Esse, pessoal, é o ponto de partida para a construção do intervalo de confiança, tá certo? O que eu vou fazer? Eu vou começar com um desenho, tá? Eu vou fazer o seguinte, né? Eu fixo um nível de confiança alto, tá? Alto quer dizer elevado, né? E aí eu vou denotar aqui por essa letra, que é um gama, né? Gama é um valor, é uma probabilidade, né? O nível de confiança é uma probabilidade. E como ele é alto, ele vai ser perto de 1, tá certo? Então, por exemplo, posso tomar, sei lá, gama como sendo igual a 0,95, tá certo? Só para a gente fixar um valor, né? Para a gente pensar aqui. Então, o que eu vou fazer? Aqui eu tenho a minha curva da normal padrão, a curva de densidade. E aí, para começar o meu intervalo, eu vou dizer que essa curva ela está representando o z, tá certo? Ela está representando a variável aleatória z, que é x barra menos μ sobre sigma dividido por raiz de n. Tá? Então, isso é o que está no eixo, tá certo? No eixo x aqui. Bom, e aí eu vou fazer o seguinte, eu vou fixar aqui um limite inferior, eu vou chamar de... o que eu posso chamar? Não, vou pensar primeiro, vou fazer o seguinte, vou pensar primeiro no limite superior. Vou arrastar isso aqui um pouco mais para cá.
que eu quero que tenha mais espaço. Então, eu vou definir o seguinte. Aqui do lado direito, eu vou definir um valor Q, tá certo? De tal forma que ele vai deixar desse lado daqui, do lado direito, ele vai deixar gama sobre 2 de probabilidade. Desculpa. Ele vai deixar 1 menos gama sobre 2 de probabilidade. Por questões de simetria, o menos que, dado que isso aqui é zero, né? O menos que, ele vai ter que deixar também 1 menos gama sobre 2 de probabilidade à sua esquerda, tá certo? Aí, vou tomar o seguinte. Pronto. Se eu fizer isso, pessoal, o que vai acontecer com essa área achurada aqui do meio, né? Bom, essa área, ela vai medir gama, concorda? Certo? Porque, ó, eu peguei 1 menos gama dividido por 2, então eu peguei gama aqui no meio, vamos ver se dá certo pensando assim, pensando que aqui dentro tem gama de probabilidade, né? Então vai sobrar para os extremos, vai sobrar 1 menos gama. E aí, por questões de simetria, essa área é igual a essa, então essa aqui tem que ser 1 menos gama sobre 2, e essa aqui também tem que ser 1 menos gama sobre 2. Concorda? Né? Então, esse Q, ele representa um quantil, tá certo? Ele, na verdade, quanto que ele deixa de probabilidade à esquerda, né? Então, esse Q, ele deixa gama mais 1 menos gama sobre 2 de probabilidade à sua esquerda, certo? Quanto que dá gama mais 1 menos gama sobre 2? Vai dar 2 gama mais 1 menos gama sobre 2, né? Que é gama mais 1 sobre 2. Então, que deixa gama mais 1 sobre 2 de probabilidade à sua direita. Desculpa, à sua esquerda. Tá certo? Então, o que eu tô dizendo é o seguinte, é que daqui para cá eu tenho 1 mais gama sobre 2 de probabilidade, tá certo? Se eu for calcular toda a área à esquerda do Q, essa área vai dar gama mais 1 sobre 2, tá? Na curva, tá certo? Bom, isso aqui, pessoal, que eu fiz do lado esquerdo é um desenho, mas eu posso escrever o desenho matematicamente, tá certo? Aqui é uma representação, né? Mas o que essa representação está me dizendo? Olha, está me dizendo que essa área do meio que vale gama, ela representa a probabilidade, que representa uma área sobre a densidade, né? Então, isso aqui é a probabilidade de que essa variável aleatória z esteja entre menos q e q. Tá certo? Tudo bem? É só o que o desenho me diz. Tá? E aqui, pessoal, para manter a questão de quantil, eu deveria, na verdade, escrever assim. Escrever Q e aqui embaixo colocar gama mais 1 sobre 2. Tá? Só que eu não vou fazer isso, porque eu vou começar a fazer um monte de conta aqui dentro. Então, e aqui na esquerda também teria que ser a mesma coisa. Tá? Aí eu vou começar a fazer um monte de conta aqui, vou ter que fazer toda hora gama mais 1 sobre 2. Aí eu não vou fazer isso, vou deixar só Q, tá bom? Mas aí eu tô só frisando isso aqui para vocês, só para lembrar que esse Q aqui deixa 1 mais gama sobre 2 à esquerda, tá? Mas no final, quando eu terminar a conta, aí eu passo a escrever gama mais 1 sobre 2, tá? Que é só para deixar registrado. Então, ó, esse é o meu ponto de partida. E aí eu noto o seguinte, né? Escrevendo agora quem é o z, z é x barra menos mi sobre sigma dividido por raiz de n, menor do que q, tá certo? Mantive a mesma igualdade porque eu só troquei o z pelo que ele representa, né?
Então, olha o seguinte, né? O que a gente tem aqui? A gente gostaria de obter um intervalo que contenha μ com alta probabilidade. Eu estou subindo aqui só para poder mostrar onde a gente quer chegar. Aqui. Olha só, a gente viu que gostaria de obter algo desse tipo, onde o parâmetro está no meio, tá vendo? E o resto está nos lados da desigualdade. Aqui acontece alguma coisa parecida, porque o parâmetro está aqui no meio, né? Só que tem um monte de outras coisas junto, né? Tem o x barra, tem o sigma, tem o raiz de n. Então o que eu vou fazer? Eu vou agora tentar deixar o parâmetro aqui sozinho no meio, né? E aí eu preciso me livrar do resto, né? Preciso me livrar desse cara e me livrar do x barra daqui do meio e jogar ele para os cantos, né? Então como é que eu faço isso? Bom, é a operação básica mesmo de manipulação de desigualdades, né? Se eu multiplicar os três lados por sigma sobre raiz de n nessa desigualdade aqui, a desigualdade se mantém. Então aqui vai ficar menos que sigma sobre raiz de n menor do que x barra menos μ menor do que Q sigma dividido por raiz de n, certo? Bom, agora melhorou, né? Agora só tem um x barra aqui perturbando, né, aqui no meio. Então eu vou subtrair x barra dos três lados. Vai ficar menos x barra menos Q sigma sobre raiz de n menor do que menos μ menor do que menos x barra mais Q sigma sobre raiz de n. Ok? Bom, agora quase acabou, né? Porque eu tenho menos μ no meio, né? Bom, aí para eu me livrar disso eu tenho que multiplicar por menos 1 dos três lados, né? E aqui também, vezes menos 1. Quando eu fizer isso, eu só tenho que... Aí aqui do lado esquerdo vai ficar x barra, né? Mais Q sigma sobre raiz de n. Eu preciso lembrar que sempre que eu multiplico uma desigualdade por um valor negativo, a desigualdade troca. Então aqui era menor, passa a ser maior, tá certo? Por exemplo, 2 é menor do que 3, né? Mas eu não posso escrever que menos 2 é menor do que menos 3, certo? Troca a ordem, então passa a ser assim, maior, né? Tá? Então sempre que eu multiplico por menos 1, troca a ordem da desigualdade. Enfim, isso é coisa mais trivial, né? Mas só lembrando. Então aqui vai ficar μ e aqui maior, porque trocou essa também. E aqui vai ficar x barra menos que sigma sobre raiz de n. Certo? Bom, aí só por uma questão de organização, eu gosto de escrever a menor quantidade sempre primeiro nas desigualdades, né? Tá? Então eu só vou escrever a mesma coisa, é a mesmíssima coisa que não tem nenhuma operação nem nada sendo feito. Eu só vou escrever começando pelo menor valor. Então vou escrever x barra menos que sigma sobre raiz de n é o menor dos três, né? Então ele é menor do que μ e o μ por sua vez é menor do que x barra mais que sigma sobre raiz de n. Tudo bem? Bom, então pessoal, olha, terminou. Eu terminei, olha. Porque esse cara aqui faz o papel do θ1 chapéu, o θ é o μ e o θ2 chapéu é esse aqui, da direita, né? Ou seja, né, logo, se eu pegar um intervalo que é tomado como x barra menos Q, aí agora eu vou especificar de novo quem é o Q, né, como contínuo, na sua forma de contínuo. Ele acumula gama mais 1 sobre 2 de probabilidade à esquerda. Então, para denotar isso, eu vou botar aqui gama mais 1 sobre 2, né, que é a probabilidade que ele acumula à esquerda. Isso não é vezes, não é uma divisão, tá, pessoal? É só um subíndice no Q. É porque eu não consigo escrever muito pequeno aqui com essa caneta, tá? Aí acaba ficando grande assim. É sigma sobre raiz de n, e do outro lado é x barra mais, aí entra a mesma coisa, né? Q gama mais 1 sobre 2 sigma dividido por raiz de n. Certo? Logo, isso aqui, né, esse intervalo, vou escrever assim, logo, isso é um intervalo, que contém
Mi com probabilidade elevada. Tá? Que no caso é igual a Mi. Não, a Mi não, desculpa. Igual a gama. Tá certo? Professor, Oi. Então a gente pode assumir isso como uma incerteza. Isso. Certo? Com 95% de probabilidade fica essa incerteza. Aham. E a outra questão, a outra dúvida que me subiu agora é que realmente não faz sentido nenhum você ter a variância e não ter a média, né? Mas assim, num caso real, teria como usar a informação, no caso eu tenho a variância e uma média, mas eu teria como usar esse cálculo para ver se existe alguma divergência entre a maneira que eu calculei a minha variância e a maneira que eu calculei a média? A maneira com que você calculou eu não sei dizer a maneira com que calculou a variância e a maneira com que calculou a média, isso eu não sei dizer. Mas o que a gente pode fazer é o seguinte, e é o que a gente vai acabar fazendo isso no final, né? A gente pode perceber que assim, esse intervalo ele não é calculável. Por quê? Porque ele depende do sigma, né? Ele só vai ser calculável se eu supuser que o sigma é conhecido. Aí por isso esse caso aqui supõe sigma conhecido, tá vendo? Aqui. E C para mim, considerando sigma 2 conhecido. Né? Agora, eu poderia pensar o seguinte, eu não conheço o sigma, né? Então, como eu não conheço o sigma, eu poderia estimar o sigma por S, que é a raiz daquele S2, né? Daquele estimador. Né? Porque uma coisa vai estar próxima da outra, o sigma está perto de S, então eu poderia pensar, bom, como eu não conheço esse cara, eu boto o S aqui. Né? Só que a gente vai ver que fazendo isso vai ter uma certa tem uma certa incerteza adicional que precisa ser levada em conta, né? Porque você está trocando uma coisa que era certa, que era o sigma, por uma coisa que é aleatória, que é o S. Então isso introduz mais incerteza nos intervalos, então acaba que vai mudar alguma coisa mais lá para frente. Mas a minha questão é que tem uma diferença de você considerar quando você considera o sigma conhecido e quando considera o sigma desconhecido, tá certo? Mas a gente começou aqui por esse caso porque esse usa uma parte de um princípio que a gente já conhece, que é esse aqui, da padronização de x barra, né? Que tudo começou a partir daqui, né? Desse resultado. Então, só funcionou porque aqui apareceu o sigma 2, tá vendo? Aqui aparece sigma. Né? A gente vai precisar de um resultado parecido com esse, só que sem aparecer sigma 2 aqui, sem aparecer outras quantidades que sejam desconhecidas. Tudo bem? Tá, tudo bem. Mas sim, assim, o seu ponto é bastante correto também quando você fala de que não tem garantia, né? Esse intervalo, eu não tenho como garantir que ele contém a média. Eu só tenho uma probabilidade alta de que ele contenha a média. Aí tem uma ilustração que eu gosto sempre de mostrar, que é essa aqui. Essa aqui. Deixa eu botar para... O que eu tenho aqui, né? Eu tenho... isso aqui é um estudo simulado, tá? Então, aqui eu calculei vários intervalos de confiança, todos com amostras de tamanho 12. Né? Então, cada barrinha dessa é um intervalo. Então, como aqui os intervalos estão na vertical, né? Então aqui vai de 150 a 250. Então isso aqui quer dizer o quê? Quer dizer que essa primeira barra aqui é um intervalo de confiança obtido através de uma amostra de tamanho 12, coletada aleatoriamente dessa população. E aí o verdadeiro valor do parâmetro é o 211, é a verdadeira média. E esse 46 ao quadrado é considerado conhecido para fazer um intervalo. Né? Então assim, o que acontece é, se eu fui lá, coletei uma amostra de tamanho 12, né, e vi qual o intervalo que deu, pode ter dado esse aqui. Esse intervalo contém o μ. O μ é o valor dessa linha vertical que aparece aqui, tá vendo? O μ é 211. Nota que essa linha está um pouquinho acima do 200, né? Ela denota aonde o μ está, né?
Então, olha, por construção, aqui, se eu não me engano, são intervalos de 95% de confiança, né? Então, é esperado que 5 intervalos a cada 100, né, não contenham o verdadeiro valor do parâmetro. Então, aqui, quando a gente obtém várias amostras de tamanho 12, pegou a primeira amostra de tamanho 12, fez o intervalo, beleza, aí você pode olhar, será que contém o Mi ou não? Aí você vê o valor desse cara e desse cara e vê, contém o Mi. Aí faz de novo, agora pega outra amostra de tamanho 12, da mesma população, faz o intervalo. Aí pega outra de tamanho 12, essa aqui, ela não conteve, tá vendo? Ela está um pouquinho abaixo, é meio difícil de ver, mas ela está um pouquinho abaixo da reta, né? Dessa reta horizontal. E está até marcado com um pontinho aqui embaixo. Esse pontinho marca os intervalos que não contém o Mi, tá vendo? Aqui também não contém, aqui também não contém, aqui não contém, aqui também, tá certo? Os outros, todos contêm o verdadeiro valor de Mi, tá certo? Então, assim, não tem garantia. Pode ser que você faça um intervalo que contém o Mi, mas pode ser que ele não contenha. E a gente nunca vai saber, na prática, a gente nunca vai saber se os nossos intervalos contêm o Mi ou não. Aqui, nesse caso, eu sei porque eu simulei, né, as minhas amostras no computador, garantindo que vieram todas de uma normal com média 211, tá certo? Aí eu consigo fazer o intervalo, tá? Então, assim, na vida real, o que a gente faz? A gente obtém o nosso intervalo de confiança, que é um só, e aí, bom, a gente precisa confiar, né, que aquele intervalo contém o verdadeiro valor do parâmetro, né? E aí, para a gente ter uma garantia razoável de que contém, a gente pega um nível de confiança alto, tá certo? Mas, na prática, a gente nunca sabe se o intervalo está contendo ou não o verdadeiro valor do parâmetro, né? Só que a probabilidade de não conter é bem pequena. Tudo bem? Fez sentido? Fez sentido, sim. Beleza. Né? Bom, então vamos voltar para a formulação do intervalo. Então, no final das contas, pessoal, o intervalo de confiança para o Mi tem essa fórmula aqui, tá? É uma fórmula bem fechada, né? E ela é simples de calcular, tá certo? Aqui, no slide, eu tenho só de forma geral. Tem o nosso começo, né, de onde a gente partiu, e o intervalo, no final das contas, foi igualzinho, só mudou as letras, tá? X barra, que é Z, né, o slide usa Z, eu estou usando Q, tá certo? E aqui entra sigma sobre raiz de N, sigma sobre raiz de N. Aqui é a mesma coisa, sigma raiz de N, sigma raiz de N, tá certo? Então a ideia é essa, pessoal. E aí, como é que a gente faz na prática? Eu acho que o próximo slide já é um exemplo numérico. Na verdade não. Deixa eu ver se eu consigo um exemplo numérico aqui para fazê-lo. Logo e depois eu volto para os slides, para os outros casos. Vamos fazer esse exemplo aqui, que é o caso 1, né? Os seguintes dados foram coletados para uma amostra de uma população normal. Então, nota que o sigma ele já está conhecido, o sigma 2 aqui já está como 4, tá certo? Bom, e aí eu observei para o x1, observei 15, para o x2 observei 10, até foi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então esse cara aqui é o x9, tá certo? O n vale 9, tá bom? E ele pede, calcule o intervalo de 90% de confiança para a média populacional, tá? Bom, então, 90% de confiança para a média populacional, o que eu preciso fazer? Só uma questão de notação, né? Deixa eu puxar isso aqui um pouco para o lado, para introduzir aqui a notação do intervalo. Eu costumo denotar assim, pessoal, intervalo de confiança para Mi, e entre parênteses eu boto o nível de confiança, tá? Isso aqui é intervalo de confiança para Mi com confiança gama, né? Então, o que a questão está pedindo eles querem um intervalo de confiança para Mi usando o nível de confiança de 90%. Então, aqui entra 0,9. Tudo bem? Então, 0,9 é o gama. Tá? Bom, e como é que a gente faz isso, né? É bastante simples, na verdade. Então, o que eu preciso fazer é calcular a média, né? Calcular a média desses valores aqui. 15, 10, 7, 13, 9
6, 13, 7, 10, né? Então eu vou fazer o seguinte, para calcular a média eu vou usar aqui o R. Eu não vou precisar do lado esquerdo, remind later. Às vezes a caneta não funciona. Eu vou ter que aumentar um pouco, né? Tá dando pra ver? Sim, sim. Aham. Beleza. Então, ó, vou fazer o seguinte. Vou escrever aqui minha amostra. Amostra igual a... Esse C é só... Ele só cria um vetor, tá? Aí o que eu boto dentro, ele cria como um vetor. É igual ao Python. Aqui no Python... Assim, é análogo ao Python, não é igual. Né? É como se fosse o concatenate do Python. Então é 15, 10, 7, 13, 6, 9, 13, 7, 10. Deixa eu ver se eu fiz certo. 15, 10, 7, 13, 6, 9, 13, 7, 10. Beleza, ótimo. Então, feito isso, o que eu vou precisar fazer, né? Eu preciso calcular quem é o x barra. X barra vai ser a soma da amostra. Se eu fizer sum de amostra, ele calcula a soma de todas as entradas do vetor. Dá 90. Né? Se eu pegar isso aqui e dividir pelo comprimento da amostra, né, length de amostra, eu tenho a média. Né? Deu 10, tá certo? Eu também posso pedir simplesmente min amostra. Ele vai calcular a média amostral. 10, tá? Então isso aqui eu vou substituir e vou armazenar dentro da variável x barra. Tá? Então x barra agora passa a ser 10. Tá? Então o meu x barra foi 10. O sigma, na questão o sigma era... A questão eu tinha sigma 2 igual a 4. Então, sigma é igual a 2. Tá certo? Vou anotar aqui. Sigma igual a 2. É considerado conhecido. O N é igual a 9, né, que é a quantidade de amostra. Esse aqui é que dá um pouquinho mais de trabalho, tá certo? Então, o valor de Q, 1 mais gama sobre 2, na verdade como gama é 0,9, isso aqui vai dar 1,9 dividido por 2. 1,9 dividido por 2 é 0,95, é isso? Né? 1,9 dividido por 2. Aí? O quê? Não, é por 2, eu escrevi 5. É isso, 0,95. Beleza. Então, ó, se a gente lembrar lá da construção, né, da onde surgiu esse cara? Esse Q095. O Q095, ele era denotado assim porque ele deixava, né, 1 mais gama sobre 2 à sua esquerda, que no caso é 0,95. Então, esse Q aqui deixa 95% de probabilidade à esquerda. Né? Tá? Então, esse cara é o quantil da normal. Ele é o Q norme. Eu vou escrever aqui embaixo que faltou espaço. Q norme 0,95. Tá? Onde o Q norme é exatamente a função contígua, tá certo? Porque, bom, se a gente lembrar, né, esse cara aqui, ele denota, tem a normal. Então, o que eu quero dizer é que o Q095, ele acumula 0,95 de probabilidade do lado esquerdo, tá certo? Então, ele é o quantil de probabilidade 0,95. No R, a gente obtém quantil por essa função aqui, chama Q norme. Né? Então, é só a gente chegar aqui e pedir Q norme de 0,95. O R me deu 1,6448, certo?
Tá? A gente pode ver isso na tabela também, tá, pessoal? Eu vou abrir aqui a tabela para poder mostrar para vocês. Eu acho que a tabela eu deixei só na pasta da outra turma. Deixa eu pegar aqui, introdução à estatística. De onde eu puxei isso? Peraí. Listas. Onde é que eu deixei a tabela? Bom, posso procurar a tabela aqui. Eu estava caçando a da T, vou fazer quando eu não. Beleza. Qualquer tabela dessa aqui vai servir, tá? Então, vou dar um zoom aqui para a gente poder procurar melhor. O que eu preciso encontrar, pessoal, é o quantil. Deixa eu até retornar para cá. É o cara que a acumulada à esquerda é igual a 0,95, tá certo? Então, não, peraí, isso aqui tá esquisito. Na metade direita, tá. Cada tabela é um pouquinho diferente, né? Aqui ele não fez o desenho, né? Mas olha, ele está dizendo, como a normal é simétrica, a tabela apresenta somente as probabilidades da metade direita da curva. Então ele está me dizendo o seguinte, essa tabela aí, ela não me dá acumulada, ela só me dá os valores assim. Ela só me dá a área assim, do zero para lá, do zero para frente. Então, ele vai acumular o valor da acumulada, entre aspas, né? Por isso chama reduzida, né? Reduzida porque não tem essa parte aqui. Então, a acumulada no zero vai dar zero, né? Tá? Porque é a probabilidade de zero até... Então, a tabela retorna isso. P de Z entre zero e Zzinho. Né? Não é P de Z menor do que Zzinho, somente. Então, ele vai retornar, logicamente, né? Vai retornar zero de probabilidade quando o Zzinho, quando eu pegar o Zzinho, igual a zero, né? 0,00, ele vai retornar zero de probabilidade. Porque aqui não vai ter área, né? Vai ser de 0 até 0. Aí, conforme eu vou aumentando, 0.001 vai aumentando um pouquinho, porque ele veio para cá, para cá, para cá, e assim sucessivamente, tá? Se eu for conferir, lá no final, ele vai retornar meio de probabilidade. Quando na normal eu tiver o valor 3.9, ele está me retornando quase meio, né? Então, aqui no 3.9, a probabilidade que retorna é quase igual a 0,5. Então, de fato, ele está desconsiderando a metade da esquerda, tá certo? Então, assim, também dá para fazer, né? Porque se eu quero encontrar se o Q precisa deixar 0,95 daqui para cá, ele vai precisar deixar aqui, ele vai precisar deixar 0,45, certo? De 0 até Z, ele tem que deixar 0,45. Tá? É só porque algumas tabelas são diferentes, tá? Mas assim, a de vocês é acumulada igual vai dar essa área aqui, tá certo? Mas enfim, é o mesmo princípio. Então aqui, se eu procurar 0, eu tenho que procurar como probabilidade aqui no meio, tenho que procurar 0,45. Onde é que está o 0,45? Tá aqui, Não tem 45 certinho, né? Porque, é claro, né, a tabela tem uma granulação específica. Mas, o 0,45 está entre esse valor aqui e esse. Então, por quê? Na tabela, a área ela está dada no meio, né, no meio da tabela. Então, você tem, pode ser esse aqui ou esse, um dos dois. Eles estão associados ao valor 1,64 ou 1,65, tá certo? Então, está bem condizente com o valor do R, que ele retornou quantis entre 1,6, 4 e 1,65, tá certo?
Tá? Então, dos dois jeitos deu a mesma coisa. A gente encontrou o mesmo quantio, é que aqui o R ele tem uma precisão um pouquinho maior. Certo? Todo mundo entendeu a etapa para encontrar o valor do Q? Tá? Tranquilo, né? Eu entendi, mas esse é um teste bilateral, né, necessariamente. Não, peraí. Não é teste porque não é teste de hipótese. É. Então, ele surge de forma bilateral, esse Q. Ó. Nota que o Q surgiu lá no início, ele surgiu delimitando uma área à sua direita e o menos Q determinou uma outra área à sua esquerda, que parece um teste bilateral, né? Só que, bom, se o Q deixa 1 menos gama de probabilidade à direita, ele também deixa uma certa probabilidade à sua esquerda, né? Acumulada, que é 1 mais gama sobre 2. Então, na hora de procurar na tabela, eu posso procurar por esse 1 mais gama sobre 2, por exemplo. Tá certo? Tá? Então, assim, mesmo ele tendo sido feito, né, pensando em deixar duas áreas por extremo, um por cima da esquerda e outro por cima da direita, né, mesmo ele tendo sido pensado com isso em mente, eu posso, né, ele automaticamente vai estar deixando também uma quantidade de probabilidade à sua esquerda, e eu posso usar isso para olhar na tabela. É só talvez um pouco contra-intuitivo, né, mas é só lembrar que tem essa relação, né. Ele começou sendo bilateral, entre aspas, né, mas ele também tem uma probabilidade associada à sua esquerda, né, então eu também posso encontrar usando as probabilidades acumuladas, tudo bem? Certo, tudo bem. Tá. Bom, beleza. Então, ó, a gente obtém o seguinte como intervalo, né? Agora todas as quantidades já estão conhecidas, né? É só substituir. É só substituir aqui. Vou copiar isso aqui lá para baixo e a gente substitui e encontra os valores. Então, aqui vai ficar o x barra era 10 menos que é 1,6448 vezes sigma, que é 2, dividido por raiz de n, é raiz de 9, né? Então, dividido por 3, e aqui 10 mais 1,6448 vezes 2 terços, certo? Bom, aí é jogar aqui no R, para a gente poder encontrar, né? Dá 10 menos 1,6448 vezes 2 sobre 3. Então, o lado esquerdo deu 8,9035, né? E o lado direito é a mesma coisa, só que ao invés de ser menos, é mais, né? Então, é 11,0965. Tudo bem? Então, só para a gente recapitular. Ah, não, é que eu mudei aqui, né? Então, ó, só para a gente, eu vou avançar um pouquinho, só para a gente poder conferir, ó, tá certo? Então deu igualzinho ao que estava nos slides, tá certo? Então, olha, isso é uma certa mudança aí, meio radical de patamar, digamos assim, do que a gente vinha fazendo, do que a gente conhece intuitivamente de estatística e estimação de parâmetro, né? Quando a gente fala assim, eu vou estimar a média, sempre a ideia que vinha era, bom, então pega a média amostral e diz, a média populacional deve ser aproximadamente igual a essa média amostral aí, né? Então, no caso, a média amostral deu 10, antes da aula de hoje a gente só podia chegar e dizer, bom, eu acredito que a média populacional seja aproximadamente 10. Ok, mas o que você considera aproximadamente 10? 11, 12 já seria? 10,05, o que é aproximadamente? E eu não tinha uma medida de incerteza, né? Agora eu tenho. Agora, com o intervalo de confiança, né, esse aqui no caso, ele foi construído com um nível de confiança 90%, tá certo? Então, aqui
né? A nossa confiança é de 90%. Então, existe 90% de chance de que esse intervalo contenha o verdadeiro valor de μ. Tá certo? Tá? Então, fica muito mais fácil de conseguir interpretar, né, a incerteza. Agora a gente sabe que com alta probabilidade o verdadeiro valor de μ está entre 8,9 e 11,09. Tá certo? Tá? E aí, pessoal, a gente precisa se atentar para uma coisa, né? É sempre importante a gente pensar na interpretação, né? Eu sempre fico falando a probabilidade do intervalo conter o μ, né? Que foi isso que a gente obteve. A gente obteve um gama, a gente começou com gama, que é uma probabilidade, ele representa a probabilidade de que o intervalo contém o μ, né? Porque esses extremos são o intervalo. Esse cara é o extremo esquerdo do intervalo, esse aqui é o extremo direito. Então, eu estou falando sempre da probabilidade do intervalo conter o μ. Poderia falar o contrário? Poderia falar a probabilidade do μ estar no intervalo? Sim, poderia. Só que eu preciso só ter uma coisa em mente, que é o seguinte. Isso aqui é uma probabilidade, né? Se isso é uma probabilidade é porque alguma coisa aqui é aleatória. Existe alguma coisa que é variável aleatória aqui dentro. Bom, o x barra é aleatório? Sim, certo? Porque x barra é a média da amostra. Então, dependendo da amostra, muda o x barra é aleatório. Agora, o que? Esse valor de que? É aleatório? Não. Né? Porque ele é um contínuo da normal, ele é um cara fixo. Você fixou o gama, o que está fixo. É um valor constante. Esse sigma, que é a variância populacional, é aleatório? Não. É um cara fixo na população, é a variância de todo mundo, né? A variância da população. O n é o tamanho de amostra, também não é aleatório. O μ também não é aleatório, é a média da população, é um cara fixo lá, né? A única coisa aleatória é o x barra, né? Certo? E o x barra, ele está no intervalo, certo? O x barra, ele está no intervalo 1. O x barra, ele faz parte do extremo do intervalo. Ou seja, nessa probabilidade aqui, só o lado esquerdo e o lado direito do intervalo é que são aleatórios. O μ, que é o cara no meio, é fixo. Então, por isso que eu sempre falo, a probabilidade do intervalo conter o μ, né? Tá certo? Porque o intervalo é aleatório porque o x barra é aleatório, tá? O resto dele é fixo, né? Mas o fato do x barra ser aleatório faz com que o intervalo seja aleatório, que depende de coisas aleatórias, enquanto que o μ é fixo. Então, eu prefiro falar a probabilidade do intervalo conter o μ, porque aí a ideia que passa é que o que é aleatório é o intervalo, né? Do que falar o contrário, falar a probabilidade do μ estar no intervalo, né? Quando eu falo que existe uma probabilidade do μ estar no intervalo, do português dá a ideia de que o μ é que é aleatório, né? Que a probabilidade do μ estar no intervalo dá a ideia de que o μ é aleatório, tá certo? Tá? Então eu prefiro falar intervalo contém μ, tá? Agora, você perguntar, na prova, professor, se eu escrever probabilidade de μ estar no intervalo, tá errado? Na minha opinião, eu não posso dar errado, porque intervalo conter μ e μ estar no intervalo são afirmações completamente equivalentes, né? Do português é a mesma coisa. Falar μ está no intervalo, o intervalo contém μ é a mesma coisa, né? Só quando eu falo que o intervalo contém μ, dá a ideia para a pessoa que está ouvindo de que o intervalo é que é aleatório, que é a ideia correta, tá certo? Então é só para evitar aquelas pegadinhas do português, né? A gente fala uma coisa e aí associa a outra, né? Então, para evitar isso, eu sempre falo intervalo conter o μ, tudo bem? Mas, enfim, é só uma nomenclatura. Então, todo mundo entendeu a ideia e o procedimento de cálculo? Não é muito difícil, né? Na prova, pessoal, isso aqui vem para vocês, tá? Essa fórmula aqui do intervalo de confiança vai estar lá. Menos mal então, mas conversa com normalização, né? Sim. Partiu da normalização. Padronização, na verdade. Isso. Tudo bem? Tá? Então, assim, não precisa nem desenvolver esse raciocínio todo aqui, né? De começar com x barra, depois padronizar, depois definir a probabilidade e aí fazer as continhas. Na prova já vai vir direto, tá? Aí eu aconselho vocês a darem uma olhada no formulário, porque eu já estou vendo que no slide é um pouco diferente do que eu faço, né? Porque, olha, o slide, ele considera 1 menos alfa sobre 2. Você vê, não é a mesma coisa que gama mais 1 sobre 2, né?
Na verdade é a mesma coisa porque o nível de confiança que eu chamo de gama, o slide chama de 1 menos alfa, tá certo? Então assim, tem que tomar cuidado, tá? Na hora que você for, se essa anotação se mantiver no formulário, que eu tenho quase certeza que vai acontecer, então só tem que estar sabendo disso de antemão na hora de olhar lá para não se confundir, tá certo? Então assim, como é que eu faço? Eu começo desenhando o gráfico da normal, coloco o gama aqui, e aí eu vejo, bom, quem é a probabilidade de estar aqui e quem é a probabilidade de estar aqui? A de estar aqui é 1 menos gama, que é o que sobra, dividido por 2, porque essa área é a mesma dessa. Então eu já sei quanto que o Q acumula, né? Ele vai acumular gama mais 1 menos gama sobre 2, que vai ser 1 mais gama sobre 2. Aí é daqui que eu sei quanto que ele acumula, quanto que o Q acumula para a esquerda, tá certo? Enfim, isso é só uma coisa que eu faço para poder traduzir do formulário para o jeito que eu escrevo normalmente. É porque eu acho muito estranho chamar a confiança de 1 menos alfa, né? É esquisito. Isso aqui serve para dialogar lá com o intervalo de confiança, mas com teste hipótese. Mas como a gente não viu o teste hipótese ainda, fica muito esquisito ficar chamando a confiança de 1 menos alfa. Meio estranho, tá? Mas enfim, é só para vocês já saberem de antemão e não se assustarem quando vier no formulário e vier diferente, tá certo? É só saber fazer a tradução e tá tudo certo. Bom, vamos ver então um caso mais interessante, que é o caso mais realista agora, né? Que é o caso onde a variância é desconhecida. Tá, então a gente terminou o caso 1, né? A gente deduziu isso aqui, fez um exemplo, agora vamos fazer o caso 2, né? Então, esse caso já é bem mais interessante, porque aqui a nossa população continua tendo distribuição normal. Pessoal, vocês conseguem ouvir barulho de obra? É que eu aqui consigo ouvir bem claro, mas eu não sei se na gravação pega. Pega um pouco sim. Ah, tá. Mas atrapalha muito, não? Não, acho que não. Tá, beleza. Aqui parece que a obra é do lado, mas enfim, você tá tranquilo aí de ouvir para vocês, então tá ótimo. Então vamos lá. Ih, caiu água aqui na mesa. Então vamos lá. A gente tem nesse caso x com distribuição normal, mi sigma 2. Só que esse aqui é o caso prático. Aqui a variância sigma 2 é desconhecida, tá certo? Então como é que a gente faz quando a variância é desconhecida? Então a gente já percebeu que a variância desconhecida inviabiliza o intervalo que a gente obteve antes, né? Porque a gente não consegue substituir o sigma aqui, né? Para calcular isso de fato. E a gente tem que fazer um retorno, né, para ver onde é que surgiu o sigma. Por que aconteceu isso? Bom, aconteceu porque aqui eu dividi por sigma, né? E ao dividir por sigma, olha como é que começa a conta. Começa assim, ó. Começa com o sigma aqui embaixo. Já começou... então, a partir daí eu já sei que não vai dar certo, porque o sigma vai aparecer nos extremos, né, do intervalo. O que eu gostaria de fazer é usar o que a gente chama de estatística de teste, né? Não vou usar o nome, porque eu acho que o nome não é tão importante. Mas o que eu gostaria de começar usando é isso aqui, é usar x barra menos mi. Só que eu não quero começar com sigma 2, com sigma, porque ele é desconhecido. Mas e se eu começar com S, ao invés de começar com sigma? Qual é a distribuição, né, de probabilidade dessa nova quantidade? Aqui, só lembrando, né, que esse S é 1 sobre n menos 1, somatório de xi menos x barra ao quadrado, e o i vai de 1 até n, certo? Esse é o S não, desculpa, esse é o S2. Né? É o estimador da variância, né? A gente também pode denotar como sigma 2 chapéu, tá certo? Então aqui, ó, se esse cara estima a variância, o S sem o quadrado estima o desvio padrão, tá certo? Então isso aqui estima o desvio padrão. A pergunta que fica é, o que acontece agora quando eu troco o sigma por S? Né? Que distribuição isso aqui vai ter? E acontece que a distribuição não vai ser mais normal, tá? A distribuição vai ser o que a gente chama de T de student, tá? Vou avançar aqui para a gente poder ver a definição. Então, é o mesmo setup, tá? A mesma coisa que eu escrevi antes.
uma amostra de tamanho N, o x barra é a média amostral, o S2 é a variância amostral, né? A gente tem o seguinte, essa estatística, que foi a mesma que eu defini lá anteriormente, ó, só trocando o sigma por S, agora ela tem o que a gente chama de distribuição de t de student, não é mais normal, tá? E a t de student tem como parâmetro uma quantidade chamada grau de liberdade. Então a gente escreve assim, t... tem dois jeitos de denotar. Pode denotar assim, t de student com grau de liberdade, a gente denota com v, né, às vezes, né? Ou então a gente também pode denotar assim, um t minúsculo com um v embaixo, tá? Esse v aqui é o parâmetro da t de student, tá? E no caso, né, o que eu estou falando é que esse parâmetro é n-1, né? Ele vale n-1. Onde o n é o tamanho da amostra, certo? Bom, e aí, ok, tá, eu estou dizendo que isso aí tem distribuição t de student, mas que distribuição é essa e por quê, né? Então deixa eu ver se eu tenho aqui o gráfico da t de student. Nossa, ele só aparece aqui na frente. Tá, eu acho que o meu slide antigo o slide que eu usava anteriormente funcionava melhor. Vou botar esse aqui então. Deixa eu tirar aqui. Pronto. Olha, aqui pessoal, eu coloquei a densidade da t de student para diferentes valores do grau de liberdade, tá? Então a curva em laranja é com v igual a 1 grau de liberdade. A curva roxa é com v igual a 2 graus. Deixa eu colocar grande, porque acho que vocês conseguem enxergar melhor. Então aqui, 2 graus de liberdade, azul ciano, 5 graus de liberdade e em preto é infinito. Então isso aqui é com um grau de liberdade muito alto, tá? Pode pensar, sei lá, 10 milhões, alguma coisa do tipo, tá? Então, olha, ele é sempre simétrico ao redor do zero, tá vendo? Então, e parece ter aquele formato de sino, né? Parece muito com uma normal, mas não é normal, tá certo? Então, assim, não é porque o gráfico tem forma de sino que a distribuição é normal. E olha o que acontece, que é bem curioso, né? Quanto maior for o grau de liberdade, que é o tamanho da amostra, né? Na verdade, o grau de liberdade, né, é n-1. Né? Então, é o tamanho da amostra menos 1 da t de student, mas ela se parece com a normal 0,1. E aí, pessoal, no limite, tá? A t de student com infinitos graus de liberdade é exatamente igual a uma normal, tá? Então aqui em preto eu tenho exatamente o gráfico de uma normal, tá? Eu também posso pensar como sendo o gráfico de uma t de student com infinitos graus de liberdade. Então o que acontece quando a gente compara a t de student, que essencialmente são essas outras três curvas, com a normal, que é essa última aqui, né? Bom, o que acontece é que as caudas, tá vendo? A cauda é a área mais onde começa a ter assíntota, né? A cauda é mais pesada na T, mais pesada porque tem área maior, tá vendo? Ela está em cima da cauda da normal. A cauda da normal está aqui e a cauda da T está aqui. Das diferentes T de students, né? Estão aqui. Então a diferença é essa, é que na T de student ela vai apresentar caudas mais pesadas. O que isso significa na prática? Cauda mais pesada. Significa que tem mais probabilidade para esses valores altos aqui, tá certo? Na t de student do que na normal. Na normal é extremamente raro você observar um valor 4 na normal, ou maior, né? Muito raro. Enquanto que nessas t de student aqui, né, por exemplo, a t de student com um grau de liberdade, é raro também, não é muito comum. Mas a probabilidade é muito mais elevada, tá vendo? Ele acumula uma certa probabilidade aqui que na normal não acumula, tá bom? Então, essencialmente, a t de student ela é mais dispersa que a normal, tá? Quer dizer que tem probabilidade maior de você observar valores mais elevados, né? Ou positivamente ou negativamente, né? Falando em ordem de magnitude, certo? Então é isso, a t de student ela é mais dispersa que a normal e quanto maior os graus de liberdade, mais próxima a t de student vai ser da normal. No limite, se eu pegar grau de liberdade igual a infinito, fica exatamente igual ao normal. Tudo bem? Isso tem a ver com o fato de quando a gente aumenta o número da amostra, a gente diminui a variância. Exatamente, perfeito, é isso mesmo. Exatamente. Tá? Além disso, como é que surge a t de student?
A T de student surge daqui, ó. Deixa eu voltar um pouquinho. A T de student vai surgir daqui. E essa quantidade é quase igual à quantidade a normal, né? Que é uma normal 0,1. Só que eu troquei o S por sigma, né? Só que o que acontece no limite quando n vai para infinito? O que acontece com S? Isso aqui é um pouquinho difícil de demonstrar, tá, pessoal? Mas eu só vou escrever o resultado. Como todo bom estimador, quando n vai para infinito, o estimador converge para o que ele quer estimar, tá? Tá certo? Por exemplo, o x barra, a gente viu que o x barra converge para mim, quando n vai para infinito, né? É uma noção intuitiva. A média amostral converge para a média teórica, quando n vai para infinito. O S converge para o sigma. Então, quando n vai para infinito, essa quantidade e essa aqui tende a ser igual. Você tendem a ser iguais, porque o S vai ser igual ao sigma, tá certo? Então, isso explica por que a T de student fica igual ao normal quando n vai para infinito. Tá certo? É uma forma meio intuitiva de ver, tudo bem? Bom, e aí, o legal é que, bom, estando com R aqui, a gente consegue falar de uma coisa que me inquietava quando eu era aluno. Eu pensava o seguinte: tudo bem que a gente olha aqui, ok, a T de student é mais dispersa que a normal. Mas, pô, quando eu olhava para esse gráfico, eu falava, cara, impossível. Ok, é mais dispersa, mas é sério que faz tanta diferença assim? Essas curvas aqui, esse lado aqui, parece que é tão irrisória, né, essa diferença. Mesmo quando o número de graus de liberdade é 1, que é bem longe de ser infinito, não tem uma área tão maior assim, né, sendo colocada para cá do que na normal. Ok, o 4 quase é impossível, mas mesmo no laranja, a probabilidade é bem baixa ainda, né? Qual é a diferença? Bom, aí vamos usar o R para a gente poder ter uma noção disso, né? Vou fazer o seguinte: eu vou criar uma amostra R enorme. Eu quero um valor amostrado só de uma normal padrão. Então eu vou fazer a média igual a 0 e o desvio padrão igual a 1, certo? Quando eu rodar isso aqui, ele vai rodar um valor da normal padrão, aleatoriamente. Deu 1.07, tá? Eu vou rodar de novo. Menos 0,29, menos 0,8, menos 0,31. Posso ficar aqui até amanhã, que não vai sair nenhum valor igual a 4, tipo, ao redor de 4, 5. 4 talvez, até amanhã talvez apareça algum valor bem perto de 4, mas talvez. Tá? Se eu quiser ter uma noção, eu posso gerar até tipo um 100 de cada. Tá vendo? Eu posso pedir qual é o máximo, sei lá, max disso aqui. Vamos ver qual foi o maior valor que saiu. 1.9, tá vendo? Vou gerar agora, sei lá, 10 mil valores. O maior deles, 3.65, tá certo? Ou seja, qual é o ponto aqui? O ponto é que na normal, é muito difícil sair valor perto de 4. O mais perto que saiu 3.5 ou 3.6, né, aproximadamente. Mas eu tive que gerar 10 mil valores. Vamos ver na T de student. A T de student é bem parecida, só que é R de random, né, e T de student. Se eu botar 1 e depois botar DF, que é degrees of freedom, né, grau de liberdade, vou botar número de graus de liberdade igual a 1, para fazer aquela curva em laranja. Certo? Então aqui, número de graus de liberdade igual a 1, bem baixo, né? Então vou gerar aqui um valor da T. Deu 2.01, já deu um valor elevado logo de cara, né? Vou fazer de novo. Olha isso, 8.10. Já da segunda vez. Então, vamos voltar para o gráfico. 8, alguma coisa está lá na frente, lá no final, tá certo? Tá bem distante aqui, né? Então, assim, quando a gente olha para a cauda, isso engana, né? A gente pode pensar, essa cauda continua botando probabilidade baixíssima. Ok. Mas, assim, ainda assim, é bem mais possível de observar do que na normal, tá certo? Eu posso continuar fazendo aqui e a gente vai ver que, né, vez ou outra, vai sair uns valores esquisitos. Menos 6 já vai ser um valor grande. Tá? Isso aqui, pessoal, acontece... Eu peguei um exemplo extremo, tá? A T de student com 1 grau de liberdade é a única variável aleatória que a gente vai ver nesse curso que não tem variância. A variância é infinita, tá certo? É esquisito, é uma aberração. É meio uma aberração, né? A variância dá infinito. E até o valor esperado também
Não, o valor esperado existe. O valor esperado existe? Agora eu estou na dúvida se o valor esperado existe ou não. E vai ficar gravado, então não vou bater o martelo não. Depois vou dar uma olhada para ver se existe ou não. Mas a variância certamente não existe. Tá? Porque a variância é uma integral, né? É uma integral que vai de menos infinito a mais infinito, de x2, densidade. Né? E aí quem disse que essa integral sempre dá um valor finito? Né? A depender da densidade que você coloca, pode ser que dê infinito. E no caso da t-student com grau dá infinito. Eu vou fazer a mesma coisa com 2 graus. Com 2 não é tão extremo do que com 1. Tá? Mas assim, se eu gerar vários, então eu vou fazer aqui max. E agora eu vou gerar 100. Tá vendo? Eu só precisei de 100 para ter um máximo igual a 8.8. Né? Agora aqui com 10.000, olha o máximo que dá. 3.5, 3.7, 4.07. Tá vendo? 4.4. Não chega nem perto do 8 ponto alguma coisa. Tá vendo como a variabilidade é bem mais alta na t-student? Tá certo? Aqui o que eu tô fazendo é gerando, sei lá, 100 valores da t e pegando só o maior. Às vezes dá até, tá vendo, 54, tipo, é bem bizarro. Com 1 grau de liberdade, o máximo dá uns valores bem bizonhos. 11, 57, 49, tá certo? Enfim, isso é só para explicar, pessoal, que não essa diferença na cauda, ela não é brincadeira, né? É uma diferença que ela é bem considerável, tá? Mas ela tende a ser pequena conforme o n aumenta, tá certo? Bom, e aí como é que a gente faz, né? Sabendo disso, como é que a gente faz os intervalos? Olha, é bem parecido, tá? Só que porque essencialmente é a mesma equação, tá certo? É igualzinho, é a mesma equação que dá início, né, à construção do intervalo, tá? Então eu vou fazer e aqui eu criei uma página nova no meio, eu tenho que selecionar esse e aí criar a nova página, tá? Aí o que eu vou fazer aqui, pessoal, eu vou repetir o mesmo raciocínio, mas aqui para o caso 2. Tá? Então a gente começa com t igual x barra menos μ sobre S dividido por raiz de n. Então a gente começou com essa quantidade aqui. Né? Isso aqui tem distribuição t de student com n menos 1 grau de liberdade. Né? Aí a ideia é a mesma. Eu vou fazer aqui um gráfico que agora representa o gráfico de uma t de student, né? Com n menos 1. Mas ela é muito parecida com a normal, só porque as caudas são mais pesadas. Né? Então o que eu vou fazer aqui vai ser, eu vou construir um intervalo que tenha gama de probabilidade aqui no meio. Então aqui, aí para diferenciar do contínuo da normal, não vou chamar de Q não, tá? Vou chamar de Tzinho. Aí, perdão pela confusão, que o Tzinho com n menos 1 é o da t de student, e esse Tzinho aqui é um contínuo. Por questões de simetria, que a t de student também é simétrica, aqui é menos t, e esse cara vai ser 1 menos gama sobre 2, né? Isso quer dizer, então, que o t acumula quanto de probabilidade à esquerda? É a soma dessas duas quantidades, essa mais essa, né? Que vai dar aquele conhecido gama mais 1 sobre 2, tá certo? Tá, o gama mais 1 sobre 2 quando você soma essa área com essa daqui, tá? Então aqui eu poderia escrever simplesmente t gama mais 1 sobre 2, tá? Só para lembrar. Então, o que isso aqui representa do ponto de vista matemático? Representa que gama, que é a área que está no meio, é a probabilidade de que essa t de student aqui, que é essa nova variável que eu defini, está entre menos t e t. Né? E aí é a mesmíssima conta, tá certo? Isso aqui é p de menos t menor do que x barra menos μ sobre S dividido por raiz de n menor do que t. Aí é a mesma coisa, né? Multiplico os dois lados por S sobre raiz de n menos t S sobre raiz de n menor do que x barra menos μ menor do que t S sobre raiz de n. Certo? Agora, para isolar o μ no meio, eu subtraio x barra menos x barra
menos t s sobre raiz de n menor do que menos mi. E aqui eu também tenho que subtrair x barra, então é menos x barra mais t s sobre raiz de n. Já vou lá, peraí. Então, professor, como esse desvio padrão ele é amostral, não deveria entrar um n-1 em algum momento? Ele vai entrar aqui, ó, quando eu for encontrar quem é o valor numérico quando desse olha na cara. tabela, né? Quando eu for lá olhar na tabela vai aparecer, tá bom? Certo. Tá. Aí, por enquanto, eu vou só chegar na fórmula, né? E aí, quando a gente for calcular esse t, aí a gente vai ter que olhar o n-1 lá na tabela. Beleza? Mais alguma dúvida, pessoal? Então vou continuar aqui. Vou multiplicar então por menos 1 dos três lados, né? Para ficar mi no meio, então vai ficar x barra mais t s sobre raiz de n menor, não, aí agora vai ser maior que mi, maior que x barra menos t s sobre raiz de n. E aqui, bom, aí acabou, né? Já tem um intervalo, mas eu gosto de botar primeiro o menor e depois o maior. X barra menos t s raiz de n é o menor, né? Então menor do que mi, que é menor do que esse outro, x barra mais ts raiz de n, tá bom? Então, o intervalo de confiança, né, para mi associado à confiança gama é x barra menos t s sobre raiz de n, x barra mais t s sobre raiz de n, ok? Aí, se eu quiser, eu posso já colocar aqui, né, os níveis de confiança. O nível de confiança é gama mais 1 sobre 2. E aqui, o nível de confiança também, né, gama mais 1 sobre 2. Tá? O que vai mudar é que, bom, se a gente for olhar, né, para a fórmula no caso anterior, a gente vê que é muito parecido, é a mesma coisa, né? Só que o que muda é esse cara aqui, que ao invés de ser sigma, passa a ser S, tá vendo? E o que muda é esse quantil aqui, que antes era um quantil vindo da normal, agora é um quantil vindo da T com n-1 graus de liberdade. Tá certo? Então, vamos fazer um exemplo para a gente poder fixar aqui e aí a gente finaliza a aula de hoje. Deixa eu pegar aqui para ver onde é que tem o próximo exemplo. Aqui, pode ser esse aqui, que eu, se eu não me engano, pode ser que seja até o mesmo, né? 15, 10, 7, 13, 6, 9, 13, 7, 10. É o mesmo exemplo, tá? É bom que na hora de fazer o gráfico, na hora de fazer o código, vai ser bem prático, tá? Então, ó, eu já vou conseguir puxar alguns dados daqui, tá? Então, eu já sei que o x barra é igual a 10, tá? Porque são os mesmos valores, né? Eu já sei que o n é igual a 9. O nível de confiança é que mudou, né? O gama passou a ser 0,95, tá certo? E agora eu não sei o sigma, tá certo? A questão não me diz quem era o sigma 2, né? Não me diz quem era o segundo parâmetro, é o caso da vida real, né? Bom, então não sei quem é o sigma 2, mas eu posso calcular quem é o S2 no lugar, né? Tá certo? Então é só fazer 1 sobre n menos 1 somatório de xi menos x barra ao quadrado. O i vai de 1 até n. Tá certo? Então vamos lá, vamos fazer isso aqui no R. Bom, eu também posso notar o seguinte, né? Eu posso usar a outra fórmula, que é 1 sobre n menos 1 somatório de xi ao quadrado
menos n x barra ao quadrado, assim. Tá? Então, vou ler de novo a amostra. Continua a mesma coisa, a média continua a mesma coisa. Então, aqui para calcular o S2, vou botar aqui S2 igual a soma e eu não quero ficar escrevendo maiúsculo, vou botar S2 com S minúsculo. Soma da amostra elevado ao quadrado. Quando eu pego a amostra e elevo ao quadrado, o que ele vai fazer? Ele vai elevar cada entrada da amostra ao quadrado. Tá? Então a amostra é um vetor, a primeira entrada é 15 ao quadrado, 2, 2, 5. 10 ao quadrado, 100. 7 ao quadrado, 9. Então o que ele está fazendo aqui? Elevando cada um ao quadrado, calculando a soma. Tá vendo? Então estou calculando essa parte interna aqui. Menos n vezes x barra. O n é quanto? O n é 9, né? N vezes o x barra. O x barra eu já calculei, né? Não posso chamar simplesmente x barra, né? E aí elevar ao quadrado. Tá? Posso fazer assim só para garantir, mas ele já sempre eleva ao quadrado no meio, primeiro. Então, isso calcula a parte interna. Depois basta dividir por n menos 1. Então, divido por... n menos 1 é 8, né? Tá? Então, eu botei parêntese aqui. Beleza. Então, amostra, x barra e S2. Vamos ver o S2. N menos 1 não era 9? Então, eu não acho que não. Era, deixa eu ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Não, o N é 9. Ah, tá. Porque o N é o tamanho da amostra, né? Então, esse cara é o x1 e esse aqui é o x9. Então, N menos 1 é igual a 8. Tudo bem? Então, na amostra, esse cara aqui foi 9,75. Tá? Bom, feito isso, eu já consigo calcular o meu intervalo de confiança. Tá? Aí só um parêntese, né? Como R é uma linguagem estatística, ele já tem um monte de função estatística já carregada aqui. Era até mais fácil, eu poderia simplesmente fazer SD de amostra, ele já ia calcular direto o desvio padrão. O SD o SD é o desvio padrão, né? Mas na verdade o S2 é estimador da variância, né? Se eu botasse var de amostra, ele ia fazer o S2. Tá vendo? 975. Então é bem mais rápido, né? Mas enfim. Então vamos lá, ó. Já anotei tudo, então o que eu preciso fazer é simplesmente substituir na fórmula. A única coisa que for faltando é calcular o T, né? Certo? Porque eu já tenho x barra, já tenho S, né? Então já tenho aqui x barra igual a 10, já tenho N igual a 9, o gama 0,95 e o S2 é 9,75. Tá certo? Então, só falta calcular quem é o T gama mais 1 sobre 2. Né? Quando eu faço a conta do gama mais 1 sobre 2, gama mais 1 sobre 2 vai dar 1,95 dividido por 2, né? Que é 0,975, né? Eu dividi aqui meio de cabeça, mas enfim. Então, ó, eu fazendo essa conta aqui, eu sei que o T vai deixar esse valor aí que eu calculei, vai deixar 0,975 de probabilidade à esquerda. Esse aqui é o Q, aqui não, é o T, 0,975, tá? E essa distribuição aqui, de onde ela vem? Ela vem de uma T de student com quantos graus? 8, tá certo? Então a curva é de uma T de student 8. Bom, como é uma distribuição de probabilidade usada na estatística, o R também tem isso na memória. Lembra que a gente fez Q-norm?
O R tem a mesma coisa, só que para T. Aí chama QT. Ele encontra o quantil da T com probabilidade acumulada, que no nosso caso a gente quer 0.975, né? Estou pegando essa aqui. E quantos graus de liberdade? Grau de liberdade é DF, que é Degree of Freedom, né? Igual a 8. Então, tá lá, ó, quantil da T, 8 graus de liberdade, probabilidade 0,975 é igual a 2.306, tá? 2,306. Tudo bem? Então, ó, com isso, eu já consigo montar meu intervalo, que agora é só substituir os valores, né? Então, vamos lá. É só pegar aqui 10 menos 2.306 vezes S, que é a raiz quadrada do S2, né? Dividido pela raiz quadrada de 8. 8 não, 9, né? Certo? Porque aqui é dividido por raiz de n. Tá? Então, vamos lá, vai dar, isso aqui vai dar 7,59. Então, eu obtive aí o IC para mim com confiança gama, deu 7,599, 8, enfim. E o lado direito, eu entro com mais aqui, dá 12,400. Tudo bem? Vamos agora dar uma olhada no slide para ver se ficou igual. Deu certinho. 7,6, 12,4. Tudo bem? Então, pessoal, mudou, porque mudou o S, entrou aqui no lugar do sigma 2, então entrou aqui a raiz de 9,75, e aqui na T também mudou, porque o valor saiu da T, o valor não saiu da normal, tá certo? Vamos ver o que só de curiosidade, né? O que aconteceria se eu pedisse o quantil, deixa eu limpar isso aqui, o que aconteceria se eu pedir em comparação agora o quantil da normal? O mesmo quantil de 9,75, né? Só que agora que é enorme, ou seja, pegando o da normal. Se eu não disser nada, a média é 0 e a variância é 1, tá? É o padrão dessa função do R. Então, ó, o que é enorme dá T, 2,3, o que é enorme dá normal, né? O quantil da T, o quantil da normal. Tá vendo? O da T é maior, né? O quantil da T é maior. Então, o quantil da T está aqui e o quantil da normal está aqui. Faz sentido, né? Porque na normal você acumula mais rápido probabilidade do que na T, por causa das caudas, né? Então, ó, como a cauda da T é mais pesada, para você acumular probabilidade alta na T, você precisa ir mais para a direita, né? É isso que eu quero dizer. Aqui para eu acumular 97,5% de probabilidade na normal, eu vou só até aqui, sei lá, só até aqui. Agora, para acumular isso de probabilidade numa T, eu preciso ir bem mais longe, né? Tá certo? Então, isso vai se refletir em quantis maiores para T do que para normal. Como o quantil entra aqui, né? Esse quantil ele tá diretamente ligado à largura do intervalo, né? Porque esse intervalo é centrado em x barra. Né? Ele é x barra menos uma coisa, x barra mais a mesma coisa. Né? Então, isso aqui é o comprimento, a metade do comprimento do intervalo. Né? Então, olha, como T vai ser maior do que o Q associado, o intervalo vai ser maior, tá certo? Vai ser mais largo. Então, o intervalo, quando você usa T, que é quando você reconhece que o seu desvio padrão é desconhecido, é bem mais largo, quer dizer, ele vai ser mais largo que o intervalo baseado na normal, tá certo? Ele tende a ser mais largo do que o da normal, porque o quantil é mais largo, tá certo? Porque esse quantil aqui é um valor maior. Tudo bem? Eu queria só ver se eu conseguia mostrar para vocês a tabela, deixa eu ver se para a gente poder terminar. Ou se eu posso também deixar para mostrar na aula
da semana que vem, né? Deixa eu ver. Porque aqui eu só tenho um pedacinho dela. Quantos graus de... Ah, tá cortado. Bom, vou fazer o seguinte, pessoal. Como a gente já está quase acabando, eu não quero... Não tem motivo para eu sair correndo, né? Eu vou terminar a aula por aqui e eu falo com vocês dos quantis, porque como é a tabela e aqui só está pela metade, eu vou ter que procurar uma tabela, e, enfim. E vai ficar meio corrido para a gente terminar no horário das 5, tá? Então, na semana que vem, eu começo a aula explicando sobre a tabela, né, e mostrando para vocês como faz a mesma coisa, ao invés de encontrar o quantil pelo R, né, que é mais fácil, mais usado, ao invés disso, como é que faz para encontrar pela tabela, porque na prova vocês vão usar a tabela, né? Tá? Então, eu começo por aí na aula da semana que vem. Tudo bem? Tudo bem, ok. Bom, pessoal, então é isso por hoje. Muito obrigado aí por comparecerem. Eu sei que é meio fora do usual, né? Porque agora da gente ter a aula de hoje remotamente, mas enfim, faz parte, né? Eu acho que era melhor do que a gente se deslocar até o fundão e com tanta coisa acontecendo, né? Então, eu queria saber se o senhor decidiu